Continuando o capítulo de Jesus e a reencarnação. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego, de amor puro. Abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria, porquanto para adentrares no reino dos céus, que se estende da consciência na direção do infinito, é necessário nascer de novo, conforme ele acentuou. Algum comentário antes de entrar no próximo capítulo? Continuar. Rapidinho, só lembrando aí que no início o Djaí falou, né, que a Neuza comentou do sogro dela, né, que é rumo aos 100, ele falou, rumo até onde? Não adianta, Djaí, a gente vai, mas volta. Jesus e humanidade. Jesus homem é a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida um modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. No seu tempo, e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência e presunção, dominador exterior, estorcegando-se, porém, na sua fragilidade, nos seus conflitos e perecibilidade. Após os seus exemplos, surgiu um diferente homem, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrina, ele sustentou no amor os pilotis da ética humanizadora para a felicidade. Não se utilizou de sofismas, nem de silogismos, jamais aplicando comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas que exigissem altos níveis de inteligência ou de astúcia. Tudo aquilo a que se referiu é conhecido, embora as roupagens novas que o revestem. Utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Recorreu a redes de pesca e a peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. A semente caindo em diferentes tipos de solos para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. O Sermão da Montanha inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente em vez do triunfador arbitrário, o esfaimado de justiça, de amor e de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso dilapidador dos dons da vida. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Igualmente é o homem que mais se identifica com Deus. Nunca se lhe refere como se estivesse distante ou fosse desconhecido ou temível. Apresenta-o em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Reformula o conceito mosaico e atualiza-o em termos de conquista possível, aproximando os homens dele pela razão simples de ele estar sempre próximo dos indivíduos que se recusam a doar-se-lhe em amor. Referindo-se ao reino, não o adorna de quimeras, nem o torna pavoroso. Antes, desperta nos corações o anelo de consegui-lo na realidade da transcendência de que se reveste. Nega o mundo sem o maldizer, abençoando-o nas maravilhosas paisagens nas quais atende a dor. E deixa-se mergulhar em meditações profundas sob o faiscar das estrelas luminíferas do infinito.
Jesus na humanidade significa a luz que a aquece e a clareia. Se te deixaste fossilizar por doutrinas ortodoxas que pretendem nele ter o seu fundador, renasce e busca-o na multidão ou no silêncio da reflexão, fazendo uma releitura das suas palavras, despidas das interpretações forjadas. Se te decepcionaste com aqueles que se dizem seguidores dele, mas não lhe vivem os exemplos, ouvida-os seguindo na simplicidade dos convites que ele te endereça até agora, e estão no conteúdo das suas mensagens, ainda vivas, quão ignoradas. Se não lhe sentiste o calor, rompe o frio da tua indiferença e faze-te um pouco imparcial, sem reações adrede estabelecidas, facultando-lhe penetrar-te o coração e a mente. Na tua condição humana, necessitas dele, a fim de cresceres, saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo sem dúvida. Cabe-te agora esquecer por momentos das tuas pequenezes e recebê-lo, assim cristificando-te no logro da tua realização plena e total. Eu acho bonito que a Joana, nesse processo, né, ela traz toda a perspectiva do Cristo em relação àquele tema. Então, ela vai fazendo a construção dele na humanidade, do que ele trouxe de ensinamento, da proposta evangélica. E, ao fim, ela traz uma proposta para a gente, de como alcançar isso. Eu acho bem interessante que ela vai chamando, né, a consciência, fazendo convites, né? Então, ela traz para a gente, né, olha, busca a doutrina, seja na multidão, seja no silêncio da reflexão. Se em algum momento a gente foi decepcionado por algumas pessoas que se colocam, né, como intérpretes, ela diz para a gente esquecer e buscar Jesus na simplicidade dele. Então, ela convida a gente a estar com ele, a buscar as palavras dele e a gente sentir. Então, essa parte eu gosto muito. Se não lhe sentiste o calor, rompe o frio da tua indiferença e faze-te um pouco imparcial, sem reações adrede estabelecidas, facultando-lhe penetrar o coração e a mente. Então, eu acho muito bonito esse convite dela para a gente sentir e ir buscá-lo de forma imparcial, sem as nossas concepções pré-estabelecidas, deixando com que ele traga esse calor do entendimento. Eu estava pensando exatamente nisso que você está falando. Eu fiquei pensando, né, ela, né, no caso, ela fala aqui, né, das coisas, né, que ele traz, que Jesus traz, que mostrou para a gente, e me veio justamente essa ideia da gente receber o que ele está dando e aplicar. Não eu vou falar né, mas eu vejo muito, né, às vezes em mim mesmo, às vezes ao meu redor, as pessoas vão adaptando o conhecimento que recebe, as pessoas para ficar mais de acordo com o mundo que a gente está. E ela diz que não é para a gente fazer isso, não é querer adaptar para ser mais aceito, ou ficar mais condizente com a ordem vigente, não. É para você entender o recado que ele está dando e fazer aquilo que ele está dizendo para você fazer. Não se preocupar nem exagerar para um lado, nem exagerar para o outro, mas fazer o que ele está dizendo para você fazer. E quando você achar que está difícil, lembrar de como ele disse, do que ele disse, e seguir. Então, me veio muito essa ideia, durante a leitura, de não querer adaptar para talvez ser mais aceito, para ser mais difundido. Ser exatamente o que ele passou, o que ele está passando. E ir em frente. Diz aí.
Como nós sabemos, nós somos seres milenários, ponto. Então, partindo do princípio isso, pegar um gancho que o Silvio acabou de falar e que a Vina acabou de falar. Olha só o que ele fala aqui legal. Não se utilizou de sofismas nem de simbologismos, jamais aplicando comportamentos excêntricos ou formas complexas, que exigisse alto nível de inteligência ou de astúcia. Por que eu gostei disso aqui? Porque isso aqui é uma luta que nós temos dentro da gente. Porque o Silvio sempre gosta de falar isso, como ele acabou de falar, que às vezes a gente quer complicar, quer isso, quer aquilo, porque esse ser milenar que nós somos condicionados dentro daqueles rituais pagãos, depois da igreja e outras coisas mais, isso ainda perdura dentro da gente. E essa luta é uma da luta a ser vencida, além das nossas fraquezas, entende? De egoísmo, vaidade e tudo mais. E essa é um conhecimento que ficou no nosso subconsciente que tem que ser banido, porque não precisa nada disso. Você simplesmente é um ser perfeito e pode se comunicar com todos, mas dentro do nosso subconsciente dessas fórmulas milagrosas que o Silvio acabou de falar aí, entendeu? É isso só. Oi, pode falar, Ismael. Travou. Pronto. Nesse texto, a Jesus e a humanidade, eu queria até fazer uma ligação dessa parte que ela colocou e do passado, né? Que primeiro a gente viu Jesus e reencarnação, que é esses constantes retornos que a gente vê nesse processo evolutivo. E Jesus e humanidade. E no texto, ela colocando quanto que Jesus, naquela época, ele já tinha uma visão humanista impressionante. A gente vê Jesus... Caiu. Caiu. Nesse conceito... Oi, Diva, pode falar. Não, é que eu ia falar, buscando aí um pouquinho o que o senhor falou e o Jair também, a genialidade, né? Porque os verdadeiros gênios, eles atingem as pessoas na simplicidade. E se a gente pega lá a Bíblia e tudo, né? Antes de Jesus, a complexidade que é entender aquela parte antiga lá da Bíblia, né? Que as pessoas têm tantas interpretações e tudo. E quando pega a parte que Jesus, né, veio, que é o Novo Testamento e tudo, é tão mais fácil da gente compreender, né? Ele atinge de forma simples a todos. E é a genialidade, atinge a todos em todos os tempos, sem nenhuma complexidade, sem nada. Aí sim, o homem na sua, não bem na interpretação, mas como ele quer interpretar, ele gera a complexidade. Mas as palavras de Jesus são super simples. Ele veio realmente para atingir ao todo, né? Oi, Ismael, você voltou? Oi, eu fui fechar meu vídeo, eu apertei o botão errado. Ali no Jesus e a humanidade, então é bem isso que a Diva estava colocando, como que naquela época ele já tinha uma visão humanista e toda a vida dele já era algo assim, né? Então ele ia ao encontro dos enfermos, da mulher adúltera, dos cobradores de impostos, aqueles que eram os gentios, os samaritanos, independente de quem fosse, era uma visão profundamente acolhedora. E ela coloca novamente a questão do Sermão da Montanha. E se a gente for ver agora, no século passado, quando eles, né, ali em 1948, foi criado a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é tão linda porque é basicamente o Sermão da Montanha. Se você for ver ali o Evangelho do Cristo e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é como se fosse a declaração do humanismo, você vê que
é basicamente o Sermão da Montanha. E só para fazer essa ligação com o que ela colocou da vez passada, da reencarnação, o nosso processo de humanização e a reencarnação está muito ligado, porque a gente nasce em uma família, num país italiano, depois vai nascer na África, depois nasce ali no Egito, na China, no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul, em situações mais diversas. Em cada uma dessas, cada vez mais, a gente vai desenvolvendo a característica mesmo de ser humano e de humanidade. Então, era isso que eu queria compartilhar aqui. Nesse sentido, tá bem parado aqui nessa frase que eu estava lendo, né? Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Então, ela traz essa questão de que Jesus veio para que a gente se torne humanos, porque a gente faça essa migração, né, principalmente desse processo ainda muito voltado para os instintos e a gente comece a ir para um processo mais racional, que no começo ela fala, né, de um processo muito voltado para o pensamento, para as escolhas, se afastando cada vez mais daquela parte reptiliana nossa e começa a evoluir para outros tipos de sentimentos. Então ela traz isso também nesse processo de humanização da nossa evolução, nos tornando seres pensantes. O Djaí. Tem uma frase aqui que eu achei muito profunda, inclusive é um gancho daquilo que o Silvio falou, que eu vou voltar, que nós iremos voltar, é tudo certo. Mas o que ele fala aqui? Ela fala aqui, desculpe. Nega o mundo sem maldizer. É muito profundo. Esse nega o mundo sem maldizer, milhões de pessoas ainda confundem. E nós, no nosso passado, nós confundimos isso aqui. Tá? É isso só que eu quero falar. Só que hoje em dia, nós já temos o discernimento e a compreensão de que é negar o mundo sem maldizer. Mas tempo atrás, a gente não tinha esse conhecimento. É só isso. Uma coisa que agora sou eu que vou citar o Djaí, que ele falou, né? Nós somos seres milenares. E, de fato, a gente fala muito de Jesus, da mensagem de Jesus, como se ele fosse o início de tudo, mas ele é o princípio dessa nova descoberta de consciência para o Ocidente. O Jesus é a grande figura de transformação para o Ocidente, que é o povo ocidental, né, digamos assim, essa parte da humanidade, ela é bem mais recente do que os povos do Oriente. E a mensagem de Jesus, né, que a gente exalta tanto, e com toda razão, de fato, ela já foi transmitida, lida muitas e muitas vezes em textos muito mais antigos do que a idade que se refere a Jesus. Então, é essa coisa. Quantos de nós já não devemos ter passado pelo Oriente, não aproveitamos a oportunidade, então volta lá para o Ocidente para receber a lição de novo. Então, tudo isso é ciclo, que pode ser que daqui a alguns milhares de anos volte Jesus ou algum outro grande espírito para repetir esse ciclo, para novamente tentar envolver aqueles que ainda não se aperceberam da grandiosidade de tudo que está sendo passado. É o processo de transição em si, que aquela coisa vai e volta, mas nunca volta de fato ao mesmo lugar. Esse é o processo de transição. O planeta vai mudar e a gente já viu em algumas leituras que alguns vão ficar, e eles vão precisar de que alguém venha para relembrá-los do que tem que ser feito. Então, esse é um processo contínuo. Em relação a esse ponto, nossa, eu vejo assim também, Silvio. E é interessante, né, pegando bem esse gancho, como o livro é Jesus e Atualidade, a gente está se aprofundando no pensamento de Jesus, mas ao falar de Jesus, não pensarmos que isso é exclusão dos outros. É só um aprofundamento com a ideia de inclusão.
E uma vez eu estava vendo um vídeo sobre a filosofia do E, né? Então, que é cada vez mais conseguirmos incluir em um processo harmônico todas as visões, né? Então, a visão do Oriente, do Ocidente, de todas as religiões. Então, quando a gente está aqui se aprofundando na visão de Jesus, vendo toda a profundidade e humanismo dele, realmente não é uma exclusão de todos os outros, e sim perceber que a lei de Deus vai vindo em várias e várias formas, inclusive na mensagem do Cristo. Elisa, eu acho que a gente pode continuar um Pode pouquinho. continuar? Jesus e amor. A figura humana de Jesus confirma a sua procedência e realização como o ser mais perfeito e integral mais encontrado na Terra. Toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico. Como consequência, transmitia confiança, porque possuía um caráter com transparência diamantina, que nunca se submetia às injunções vigentes, características de uma cultura primitiva, na qual predominavam o suborno das consciências, o conservadorismo hipócrita, uma legislação tão arbitrária quanto parcial e a preocupação formalística com a aparência em detrimento dos valores legítimos do indivíduo. Portador de uma lídima coragem, insurgia-se contra a injustiça onde e contra quem se apresentasse, nunca se omitindo, mesmo quando o consenso geral atribuía legalidade ao crime. Paciente e pacífico, mantinha-se em serenidade nas circunstâncias mais adversas e jovial nos momentos de alta emotividade, demonstrando a inteireza dos valores íntimos em ritmo de harmonia constante. Numa sociedade agressiva e perversa, elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Não apenas ministrava-o através de palavras, mas, sobretudo, mediante atitudes claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo, especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados, aos carentes. Em momento algum se submeteu às conveniências perniciosas de raça, ideologia, partido e religião, em detrimento do amor indistinto, quanto amplo a todos que o cercavam ou encontravam. Por amor, elegeu um samaritano desprezado para dele fazer o símbolo da solidariedade. Com amor, liberou uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. Pelo amor, atendeu a estrangeira, Ciro Fenícia, que lhe pedia socorro para a enfermidade humilhante. De amor estavam repletos seu coração e suas mãos para esparzi-lo com espezinhados, fosse um cobrador de impostos, uma adúltera, o filho pródigo, a viúva necessitada ou a mãe enlutada. Sempre havia amor em sua trajetória, iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes, das almas. Compadecia-se de todos, no entanto mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Chorou sobre Jerusalém, invectivou a farsa farisaica, advertiu os distraídos, condenou a hipocrisia e deu a própria vida em holocausto de amor. Nunca se perdeu em sentimentalismos pueris ou agressividades rudes. O amor norteava-lhe os passos, as palavras e os pensamentos. Tornou-se e prossegue como sendo o símbolo do amor integral em favor da humanidade, a qual auspicia um sentimento humano profundo e libertador.
Esse capítulo todo é muito profundo, né? Cada palavra, cada frase aqui dá para estudar profundamente, todas as mensagens que ainda estão aqui inseridas, os contextos de tão profundo. E eu gosto muito de uma passagem onde ela diz que numa sociedade agressiva e perversa elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Ô, Ismael. Elisa, se você puder baixar um pouquinho só, tem uma frase também que eu achei muito linda, ali no finalzinho dessa página. Aqui, pronto. Eu achei essa parte muito linda e vou fazer só uma ligação com o nosso trabalho de radiação, não só aqui e durante o dia, quando ele fala assim, compadecia-se de todos, no entanto, mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Então, esse processo dessa irradiação de amor, essa manutenção de uma energia de frequência mais alta, em todas as situações da vida, é algo que né, o Cristo, ele se apresenta como um exemplo desse sol, dessa doação de energia o tempo todo. Então, era isso que eu queria compartilhar aqui. Aí nós chegamos no nosso horário, 8h30. Eu acho que o Djaí queria falar uma coisa. Rapidinho, só queria falar, nós começarmos o encontro, a gente estava conversando de idade e tudo mais, né? Rapidinho. Aí o que acontece? Eu fico grato de participar desse grupo e com satisfação eu me programo para estar aqui 8 horas. Por que eu estou falando isso? Essa leitura desse 4º capítulo, para mim, fiquei muito emotivo. Caso eu estivesse sozinho, eu não teria essa vibração, tal como o Ismael acabou de falar aí. Todos nós estamos irradiando essa energia de amor e eu sinto essa energia e me transformei. É uma coisa fantástica que se eu estivesse sozinho, não teria sentindo essas sensações. Eu agradeço a vocês por esses momentos. Muito obrigado. Que Deus seja louvado.